No auge do DS e 3DS, a Nintendo dedicou-se a uma estratégia de Oceano Azul de atrair um público mais amplo do que os jogadores tradicionais. Encabeçando esse esforço estavam jogos como Brain Age e Big Brain Academy, jogos de quebra-cabeça direcionados a não jogadores que prometiam exercícios mentais regulares para ficar afiado e melhorar seu foco. Mais de uma década depois, Big Brain Academy, Brain vs Brain se recentraliza em torno da nova prioridade estratégica da Nintendo: recursos sociais e competição. E enquanto os quebra-cabeças em Brain vs Brain funcionam tão bem como sempre, o aspecto da competição é um ajuste estranho que contraria uma série de jogos que sempre foi amigável e sem julgamentos. O principal apelo desses jogos de treinamento cerebral sempre foi correr sua própria corrida. Fazer exercícios diários com o fictício Dr. Lobby da Big Brain Academy permite que você veja a progressão da melhoria lenta e constante à medida que você aprimora sua acuidade mental. Nos jogos anteriores, ao longo de uma semana, ou um mês ou mesmo vários meses, a melhoria ficaria mais consistente, e você poderia se ver ficando mais inteligente, ou pelo menos melhor nessas habilidades gamificadas específicas. Cérebro versus Cérebro é centrado na competição, e parece um pouco menos acessível por isso. Suas opções para um jogador são limitadas à prática. Um modo Super Practice desbloqueável que inicia os exercícios em um nível de dificuldade mais alto e a função de teste holística. O teste destina-se a mostrar sua aptidão em todas as 5 categorias, servindo-as uma de cada vez, resultando em um gráfico de aranha em forma de pentágono com picos mais nítidos nos campos em que você se destacou. A ideia é dar uma visualização fácil de onde você está se saindo melhor e onde você pode melhorar. E isso funciona muito bem. Quando comecei, estava extremamente desequilibrado em relação ao Memorize e longe do Compute, que se enquadrava no meu próprio entendimento dos meus pontos fortes e fracos. Depois de alguma prática, fiz o gráfico mais ou menos simétrico, que é o objetivo final: retocar os pontos mais fracos para que você fique bem equilibrado entre as disciplinas. Dito isto, não é uma ciência exata. A função teste seleciona aleatoriamente um exercício de cada categoria, e depois de praticar ainda havia alguns exercícios com os quais não me conectei muito bem. Mesmo dentro de uma categoria com a qual eu me sentisse confortável, inevitavelmente haveria um exercício com o qual eu lutaria. Se um desses exercícios mais fracos fosse o que surgisse durante um teste, isso prejudicaria toda a minha pontuação e o teste seria uma lavagem. Da mesma forma, alguns jogos são especialmente brutais em queimar seu relógio, o que pode afetar sua pontuação. Os níveis mais altos de Fast Focus, um jogo que lentamente revela uma imagem para você, demoram tanto para revelar qualquer coisa potencialmente reconhecível que pode ser enlouquecedor ver o tempo passar. O principal modo competitivo no menu solo é o Ghost Clash, que o coloca contra versões fantasmas de seus amigos, outros perfis no mesmo Switch ou estranhos em todo o mundo. Terminar o exercício primeiro lhe dá mais pontos, e o primeiro a 100 pontos ganha o confronto. Não é bem uma competição cara a cara, mas reproduz bem o efeito básico. Outro método de competir com amigos é verificar sua classificação, que mostra suas pontuações solo no teste e em cada exercício individual. O modo parilocal permite competir contra outros jogadores e inclui alguns recursos de equalização decentes, como o Modus Pro, especial destinado a jogadores mais jovens. Ainda assim, muitos dos jogos exigem algumas habilidades matemáticas fundamentais, então crianças muito pequenas provavelmente seriam perdidas. Um elemento estranho para isso é o uso de controles de toque versus um controlador tradicional. Big Brain Academy tem suas raízes no Nintendo DS, que veio com uma caneta dedicada. Brain vs Brain mantém esse elemento e permite que você use controles de toque, e na minha experiência, isso parece ser uma grande vantagem competitiva sobre um controlador. Mas o Switch nunca parece totalmente natural como um dispositivo de tela sensível ao toque, tanto por causa de sua forma oblonga quanto pelo fato de não vir com sua própria caneta. Além disso, é estranho ter um jogo competitivo onde os jogadores portáteis têm uma vantagem competitiva tão grande com base no esquema de controle baseado em toque. A Big Brain Academy e todo o subgênero de jogos de quebra-cabeça de treinamento cerebral nunca foram tão medicamente precisos quanto pretendiam ser. Mas eles sempre foram sobre a realização de autoaperfeiçoamento, não direitos de se gabar. Big Brain Academy, Brain vs Brain, graças aos seus novos ganchos de competição, parece um pouco mais grosseiro. Ainda é muito divertido em pequenas doses, e os exercícios são bem feitos, na maioria das vezes, aumentam bem. Só não leve muito a sério,
E o que quer que os placares digam, lembre-se de correr sua própria corrida.